Neste trimestre, estudamos como fazer amigos para Deus. A alegria de participar da sua missão. Qual é a missão de Deus, irmãos? A missão de Deus é a salvação. E nós estudamos nesse trimestre, estamos na 13ª lição, na última lição. Estudamos como fazer amigos para Deus, como participar da missão, como pregar o Evangelho, como difundir o Evangelho, na verdade, como testemunhar. Vimos várias lições sobre esse tema e essa última lição, irmãos, vai falar sobre um passo de fé. O que é um passo de fé? Qual deve ser a nossa disposição ao testemunhar? Qual deve ser a nossa disposição para o sacrifício? Qual foi o sacrifício de Jesus? Sempre que a gente quer conquistar alguma coisa, irmãos, que a gente quer melhorar alguma coisa, ou que a gente tem alguns objetivos, a gente precisa de empenho, a gente precisa de trabalho, a gente precisa de sacrifício. Por exemplo, um atleta, quando ele quer se tornar um atleta de ponta, quando ele quer ser um atleta olímpico, ganhar uma medalha, ele tem que se sacrificar, ele tem que fazer treinos exaustivos, ele tem que cuidar da sua alimentação, ele tem que ser disciplinado, ele tem que ser disciplinado. Se nós queremos ter uma boa formação profissional, irmãos, nós também temos que despender tempo estudando, deixar horas de lazer para estudar. E muitos jovens, por não querer deixar o lazer, não querer deixar os esportes, os amigos, as festas, não estudam. E depois passam a vida se queixando, porque não obtiveram uma boa posição profissional. Se nós queremos adquirir uma casa, adquirir um carro, nós temos que trabalhar bastante. Quem sabe sacrificar algumas horas de folga para fazer horas extras, ou arrumar um segundo trabalho. Se nós queremos melhorar a saúde, irmãos, nós também temos que nos sacrificar, desde as coisas mais simples, como sacrificar as comidas para obter um peso ideal, como sacrificar os doces para não ter problemas de diabetes, né? Mas exigem sacrifícios. Se nós queremos ter uma família, queremos nos casar, nós também temos que sacrificar as nossas preferências pessoais, particulares, o nosso tempo. Vamos compartilhar o nosso tempo com nossa esposa, com os nossos filhos. Nós não vamos ser donos mais unicamente da nossa vida, mas nós vamos ter obrigações e isso exige sacrifício. Qual foi o objetivo de Cristo, irmãos? Qual era o objetivo de Cristo? O que Cristo queria? Qual era o objetivo de Cristo estar aqui? O que Deus, o Pai e o Espírito Santo queriam? Eles queriam salvar a humanidade. Esse era o objetivo, salvar a humanidade. Qual foi o sacrifício? Vamos ver o texto de Filipenses, que é o verso áureo da nossa lição. Filipenses 2, 5 a 7. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. O que o Senhor Jesus fez, irmãos? Deixou a glória do céu, deixou a adoração, poder, comunhão, para se exilar aqui nesse mundo, despiu-se. Não considerou ser igual a Deus, pelo contrário, ele se esvaziou. E esse esvaziamento da divindade, para que o Senhor Jesus pudesse vir aqui como homem, para nos resgatar, para morrer, poderia implicar até na possibilidade do afastamento eterno do Pai. Vejam, irmãos, o sacrifício de Cristo para salvar cada um de nós. Um sacrifício incalculável. Mas veja por outro lado, irmãos, Isaías 53, verso 11. Capítulo 53 de Isaías fala do Senhor Jesus Cristo. E no verso 11 ele diz assim: Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos e as iniquidades deles levará para si. O sacrifício do Senhor Jesus para nos salvar, irmãos, o sacrifício do Senhor Jesus para resgatar a humanidade, foi cumprido e ele ficou satisfeito.
Quando um atleta ganha medalha, irmãos, ele não lembra mais do sacrifício que ele fez nos treinamentos. Ele fica satisfeito. Quando você entra na sua casa que você conseguiu adquirir pelo seu trabalho, porque o Senhor o abençoou o seu trabalho, você não lembra mais das horas extras. Quando você entra na faculdade, passa no vestibular de uma escola de ponta, passa no vestibular de medicina, você não vai lembrar mais das noites acordados que você passou estudando. Quais são os sacrifícios que nós precisamos fazer para evangelizar, irmãos? Que sacrifícios vamos ter que fazer para olharmos e falar assim, fiquei satisfeito com o resultado? Teremos que sacrificar nosso tempo, nossos recursos, nossos desejos pessoais, as nossas vontades. O texto da nossa lição diz assim, o Senhor nos chama a fazer sacrifícios, mas as alegrias que Ele oferece são muito maiores. Nós vamos ver, irmãos, nesta semana, esses versos belíssimos de Filipenses, que fala da disposição de Cristo em vir aqui se sacrificar. Se sacrificar para quê? Para que nós pudéssemos ser salvos. Vamos cuidar de estudar bem a lição desta semana. Vamos estudar para que a gente possa entender. Quem sabe nós nunca vamos entender. Isso amanhã, vamos conversar amanhã sobre isso. Qual foi o sacrifício de Cristo ao se esvaziar, ao se despojar da divindade para vir aqui nos buscar? Que Deus abençoe a cada um de nós no estudo desta semana. Amém.